Você abriu aí a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1, não é? Vamos ler a partir do primeiro verso. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Vamos orar. Senhor, nós estamos felizes por aquilo que o Senhor tem proporcionado a nós nessa noite. Um momento gostoso junto com os irmãos, um momento no qual nós pudemos adorar o Senhor, louvar o Senhor, apresentar a nossa gratidão. Pai, foi um tempo precioso na sua presença. Tem sido, Deus, durante todo o tempo, toda essa noite, todo o tempo que temos caminhado com o Senhor. Nós pedimos que neste momento o Senhor fale aos nossos corações. Ó Pai, que nós possamos reavivar tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Que nós possamos, ó Deus, de alguma maneira entender, ó Deus, aquilo que o Senhor nos tem dado e caminhar na direção da sua perfeita vontade, para que em tudo o Senhor receba a primazia, o Senhor receba o louvor, o Senhor receba a glória, porque Tu és digno de todas essas coisas. Fala conosco como igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O que o Senhor tem ministrado ao meu coração, querido, é que nós precisamos reavivar aquilo que o Senhor nos deu. Nós vamos caminhar aqui por esse texto da palavra, vamos tirar aqui alguns princípios, algumas situações que Paulo compartilhou com Timóteo, não é? Para que a gente possa aprender algo de Deus juntos nessa noite. Primeira coisa que me chama a atenção aqui, o relacionamento de Paulo com Timóteo, o relacionamento que eles tinham, não é? Uma coisa interessante também, irmãos, é que Timóteo era pastor, amém? Então Paulo, essa é uma carta chamada carta pastoral. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, são cartas pastorais, que dão instruções para pastores e para a igreja, como a igreja deveria se comportar. E quando Paulo escreve para Timóteo, ele escreve assim, ó, graça, misericórdia e paz. Quando Paulo escreve para as igrejas, ele escreve graça e paz. Eu não sei porque quando ele escreve para o pastor, ele escreve graça, misericórdia e paz. Mas é um detalhe interessante, né? Quando ele escreve para a igreja, ele fala graça e paz. Quando ele escreve para o pastor, ele fala graça, misericórdia e paz. Eu imagino que nós, pastores, precisamos de misericórdia, amém, irmãos? Eu creio, né? Imagino, não, tenho certeza, de uma maneira, de uma dose especial de misericórdia do Senhor. Saindo desse parênteses, eu quero aqui colocar a nossa atenção no relacionamento que Paulo tinha com Timóteo. E nós sabemos, quando lemos a história da igreja lá em Atos, capítulo 16, Atos, capítulo 13, fala da primeira viagem de Paulo e Barnabé, quando eles viajam ali pela região da Galácia, em Listra, Derbe, Icônio, algumas regiões, também na ilha de Chipre. E Paulo, naquela primeira viagem, ele, junto com Barnabé, ele começa alguns trabalhos, algumas igrejas naquela região. Passados alguns anos, né, em Atos capítulo 16, a Bíblia diz que Paulo saiu para a sua segunda viagem. E a motivação agora de Paulo era visitar as igrejas que eles fundaram, para ver como estão os irmãos. E Paulo vai visitando ali, agora Paulo viaja com Silas. E quando Paulo está visitando, ele chega ali numa cidade chamada Derbe, Listra, ali naquela região, e ele encontra Timóteo. E a igreja dava bom testemunho de Timóteo, dava um bom testemunho dele, está ali em Atos capítulo 16.
né, davam bom testemunho de Timóteo, que Timóteo era realmente um jovem, um homem de Deus, alguém que andava com o Senhor. Então Paulo pega Timóteo e leva Timóteo junto com ele e Silas na sua viagem, e a partir daí Timóteo se torna um cooperador de Paulo nas suas viagens, se torna um pastor. Não é? A gente vê que Paulo envia Timóteo para algumas igrejas, e aqui Timóteo estava já na sua função pastoral, e na segunda carta de Paulo, quando Paulo escreve para ele, Paulo já está perto da sua morte. Então essa carta tem um valor e tem uma carga sentimental, uma carga emocional muito grande de um pai para um filho, né? Paulo chama Timóteo de verdadeiro filho na fé, alguém que caminhou com ele, que aprendeu com ele, que andava com ele. Então era um relacionamento de muito amor, de muito respeito mútuo, de muito carinho, era um relacionamento onde eles tinham muita intimidade, não é? E quando nós começamos a olhar aqui, Paulo começa a lembrar as raízes de Timóteo, mostra até que conhecia a avó dele, conhecia a mãe dele. Olha, né, a mesma fé que havia na sua avó, a mesma fé que havia na sua mãe, eu vejo você e eu percebo aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, Paulo está aqui lembrando de momentos das raízes de Timóteo, da onde Timóteo saiu, de como ele era, não é? E eu sempre falo isso, irmãos, que é muito bom nós também lembrarmos de onde saímos. É um exercício maravilhoso eu e você lembrarmos de onde nós viemos. É um exercício muito bom lembrarmos de como o Senhor nos alcançou, de como Ele nos encontrou. E quando nós olhamos para a linguagem da palavra, né, para o relacionamento de Deus com o povo de Israel, com alguns homens, Deus sempre lembra das raízes das pessoas. Quando o Senhor fala com Jeremias, fala assim: Jeremias, antes de você nascer, eu te constituí como profeta. Porque Jeremias falou assim: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei como falar. Quando Deus o chamou para o ministério profético, mas aí Deus falou para Jeremias: não, Jeremias, antes de você nascer, eu já te constituí como profeta. Então, Deus lembrando aquilo que Ele fazia e queria fazer na vida daquele homem. Quando o Senhor falou com Davi um dia quis construir uma casa para Deus, porque o Senhor estava ali numa tenda, né? A Arca da Aliança estava numa tenda, e Davi quis construir uma casa para Deus, e o profeta falou assim: vai lá, pode fazer, isso aí vai agradar ao Senhor. Mas Deus fala com o profeta Natã, e fala para ele assim: não, Davi não vai construir uma casa para mim, mas o filho dele vai construir uma casa para mim. E o filho de Davi, Salomão, construiu. Mas quando você lê o texto, lá em 1 Crônicas, capítulo 17, quando a gente lê o texto ali, dá a entender que o filho de Davi iria reinar para sempre. É um texto profético que fala acerca do Senhor Jesus, que é conhecido como filho de Davi. Então, naquele texto, o Senhor fala com ele, 1 Crônicas 17, 7, está assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, Deus falando com Natã, assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. Então Deus começa a fazer uma aliança com Davi, mas me chama a atenção como o Senhor fala com ele. Fala assim: Davi, assim diz o Senhor, Davi, eu te tomei lá das malhadas, né, de trás das ovelhas. O pastor Fabiano, quando voltou para a igreja, ainda jovem, solteiro, ele costumava dizer que Deus o chamou lá das baladas, né, pastor? O pastor estava lá nas baladas e Deus o encontrou lá. Ele sempre lembrava disso, para lembrar a graça, o amor e o cuidado de Deus. Aqui Davi diz, né, Deus fala com ele, fala assim: eu te tomei lá da malhada. Nós conhecemos a história. Quando Samuel, né, ele foi na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei. Passaram ali 7 filhos, mas aí não era nenhum deles. E Samuel, o profeta, vira para Jessé e fala: você não tem mais nenhum filho? Ele fala assim: tenho mais um que está lá cuidando das ovelhas. Ele fala: então manda chamar ele, que a gente não vai jantar sem ele chegar. E quando Davi chega, estava lá nas ovelhas. Mas quando ele vem, Samuel se levanta e unge Davi como o próximo rei de Israel. Por isso que Deus está lembrando a ele: Davi, hoje você está reinando, hoje você é príncipe, mas lembra que eu te peguei lá nas ovelhas, lá atrás das ovelhas, e fui eu que te coloquei onde você está. É um bom exercício, irmãos, nós lembrarmos de como era a nossa vida antes de conhecer a Jesus. Talvez a gente julgue um pouco menos as pessoas, talvez a gente julgue um pouco menos aqueles que não conhecem o Senhor, talvez
Quando nós fizermos esse exercício, a gente comece a orar pelas pessoas que estão hoje na iniquidade, que estão praticando loucuras, pessoas que estão hoje errando, cometendo o maior tipo de pecado. Talvez haja misericórdia no nosso coração, porque um dia eu e você estivemos assim. Amém, irmãos? Não é? Também Deus usa Josué, lá no capítulo 24, se você quiser acompanhar, eu vou ler aqui rapidamente. Capítulo 24 de Josué, Deus fala com ele. Então Josué disse a todo o povo, verso 2, assim diz o Senhor. Veja que Deus está usando Josué como profeta neste momento. Então ele fala assim, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então aqui Josué está falando com o povo de Israel e fala assim, olha, os seus pais antes estavam para lá do Eufrates, pai de Abraão, Terá, eles serviram a outros deuses, e provavelmente Abraão também, juntamente com seu irmão Naor, serviram a outros deuses, naquele lugar. Então Deus está lembrando de onde saíram, verso 3, eu porém tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã, também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, Esaú dei em possessão as montanhas de Seir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Eu tirei vocês do Egito, vocês estão hoje aqui na terra. O livro de Josué é o final ali já da vida de Josué, e eles já estavam na terra de Canaã, já haviam tomado posse, já estavam se estabelecendo naquele lugar. É nesse capítulo que Josué fala assim, olha, vocês vão escolher a quem vocês vão servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então é disso que Josué está falando, olha, vocês precisam se lembrar de onde vocês estavam, de como vocês eram, daquilo que Deus fez. O salmista no Salmo 105, 12 diz, então eram eles em pequeno número, pouquíssimos, e forasteiros nela, forasteiros naquela terra. E é interessante a gente ver como a Bíblia trata dos nossos começos, da onde saímos e para onde vamos. Como estávamos e como estamos. Paulo fala em Efésios capítulo 2, ele fala assim, olha, o diabo hoje está agindo nos filhos da ira, nos filhos da desobediência, pessoas que fazem a vontade da carne, fazendo a vontade do seu próprio pensamento. Assim éramos todos nós. Paulo se inclui, nós éramos assim. Mas o Senhor, por causa da sua graça, nos salvou, pela graça sois salvos, mediante a fé. Amém, irmãos? Então veja como há esta lembrança constante de como éramos, de onde saímos, de como Deus nos alcançou. Não é? Paulo vivia se lembrando disso, eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Amém, queridos? Então quando nós olhamos essas coisas, devemos fazer esse exercício de lembrarmos de onde nós saímos. Eu quero dizer algo nesta noite, Deus conhece a sua história. Paulo e Timóteo eram muito próximos, talvez Paulo conhecesse a história dele e falasse assim, olha, eu lembro de você, lembro das suas lágrimas, eu lembro de quando eu te encontrei, como você era. E Paulo ali abrindo o coração com Timóteo, mas nessa noite o Senhor está dizendo para alguns aqui, talvez eu não conheça a sua história, talvez ninguém conheça a sua história, talvez ninguém conheça nada daquilo que está acontecendo com você, ou do que aconteceu com você até você chegar aqui, mas há uma pessoa aqui que te conhece por completo. Essa pessoa que está aqui é o próprio Deus, o Espírito de Deus está neste lugar, Ele conhece a sua história, Ele é íntimo, Ele conhece tudo, conhece até o que você não sabe, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Ele sabe exatamente o que está no teu coração, Ele sabe exatamente qual é a sua luta, qual é a sua angústia, Ele sabe exatamente como você era, e Ele te chamou apesar daquilo que você era. Ele me amou apesar de mim, Ele me amou apesar dos meus erros, apesar da dureza do meu coração. Eu que zombava os cristãos, zombava os irmãos que trabalhavam comigo, vinham ministrar, pregar a palavra para mim. Quantas vezes eu zombei dos irmãos, quantas vezes eu zombei da igreja, quantas vezes eu zombei da palavra, quantas vezes, irmãos, eu mentia, enganava as pessoas, quantos pecados, quantas vezes. E apesar disso, o Senhor me alcançou.
De tanto que eu zombava os irmãos fizeram lá uma lista no lugar que eu trabalhava, fizeram uma lista dos colegas para as pessoas se converter, oravam por eles. Eu era o último nome dessa lista, irmãos. Depois que eu me converti, que eu entreguei a vida a Jesus, o irmão falou para mim, se eu orar por você, mas você era o último nome da minha lista. Eu nunca imaginei que você pudesse se converter. Um dia nós estávamos adorando o Senhor no nosso horário de almoço, fomos para o telhado de um prédio, estávamos ali orando, adorando a Deus, e um irmão que estudou comigo na ITEP, me conhecia muito bem, e estava com o violão tocando uma canção, e eu comecei a chorar na presença do Senhor, adorando a Deus. Ele começou a rir, parou de tocar e falou assim, eu nunca pensei que eu fosse ver isso na minha vida, você chorando na presença de Deus. Nunca pensei. Ele começou a rir de alegria. Irmãos, como é que eu posso esquecer de onde eu vim? Como eu posso esquecer a revolta que causou nos colegas que trabalhavam comigo? As pessoas ficavam indignadas quando eu aceitei a Jesus, as pessoas não entendiam. Um dia, um colega meu entrou na sala, parece que ele ficou a noite toda pensando naquilo, ele entrou e bateu a porta e falou assim, Marcelo, você não pode ser crente. E eu falei assim, por que não? Porque seria a mesma coisa que eu chegar aqui, e ele falou lá um palavrão, e falou um monte de coisa, seria a mesma coisa que eu mudasse de tal forma. E eu falei assim, querido, mas Deus tocou o meu coração. Havia uma indignação, mas havia um sorriso nos lábios do Senhor, porque eu estava entrando para viver aquilo que Ele estava propondo para mim. Querido, da mesma forma, Deus conhece a sua história, Deus conhece da onde você veio, mas a pergunta nessa noite é, você lembra da onde você veio? Você se lembra, irmãos, de como Deus o encontrou? Você se lembra de como estava a sua vida, de como eram os seus pensamentos, de como eram as suas conclusões, como que você vivia, o que você pensava e o que você achava? Mas quando nós olhamos para trás, nós que temos andado com o Senhor, entendemos o que Deus tem feito por nós e para nós. Se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, alguns irmãos vão se batizar ainda agora na quinta-feira, no dia 15. Eu quero dizer para você que você nunca deve se esquecer de onde você saiu, de como o Senhor te encontrou, para que você possa caminhar com Ele com alegria. E Paulo lembra de Timóteo, ele fala assim, eu lembro das suas lágrimas, eu guardo uma recordação da sua fé sem fingimento, uma fé sincera. Olha só o verso 4 de 2 Timóteo capítulo 1. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Irmãos, Paulo lembrava dele que ele guardava uma fé sem fingimento. O que é uma fé sem fingimento? Não é uma emoção momentânea, não é talvez uma declaração apenas, mas é um estilo de vida. É uma maneira de crer, uma maneira de ver. Paulo fala assim, eu lembro das suas lágrimas. Talvez Paulo tenha visto Timóteo chorando, lutando contra o pecado. Talvez Paulo tenha visto Timóteo chorando, adorando o Senhor. Talvez Paulo tenha visto Timóteo chorando quando os seus amigos não aceitavam a palavra. Aqui não diz em quais circunstâncias Timóteo estava chorando, estava entristecido, mas querido, mostra que em alguns momentos lágrimas foram derramadas de alguém que acreditou em Deus, de alguém que tinha uma expectativa em Deus, de alguém que teve revelação do amor de Deus, de alguém, queridos, que começou a caminhar com o Senhor de uma maneira tal que ele demonstrou com a sua vida, demonstrou com as suas atitudes que ele tinha uma fé sincera, uma fé sem fingimento. Uma fé sem hipocrisia, como diz a palavra. Essa palavra no grego é hipocrisia, uma fé sem hipocrisia. Quando nós olhamos, podemos ser tentados a entender ou achar que Timóteo foi dotado e foi abençoado com uma fé sem fingimento. E nós podemos pensar assim, como eu gostaria de ter uma fé sem fingimento. Por que Deus não me deu uma fé sincera? Parece que só Timóteo que tinha. Irmãos, mas olhando para a palavra, ali na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 18, nós vemos algo que Paulo fala com o próprio Timóteo. E é muito interessante que ele fala assim, olha só, 1 Timóteo 1, 18, este é o dever que eu te encarrego,
Paulo estava colocando um dever, uma tarefa para Timóteo. Olha só, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ou seja, Paulo aqui na primeira carta, ele está exortando Timóteo a manter a fé, uma fé com boa consciência, uma fé sincera, uma fé não fingida, uma fé que guarda uma boa consciência. Sabe aquela vozinha da consciência que diz para você assim, você não deveria ter feito isso? Aí é quando você está com a consciência te acusando, irmãos. Mas quando você está em boa consciência, que está tranquilo, aí tudo é bênção, amém? É disso que Timóteo está falando, você tem que manter a fé e uma boa consciência, que a sua consciência não te acuse. Puxa vida, eu não devia ter visto isso, não devia ter falado aquilo. Alguns perderam esta boa consciência e vieram a naufragar na fé. Então, eu entendo que uma fé sem fingimento é algo que eu devo manter, para não afundar na minha fé, para não naufragar na minha vida cristã. A fé sem consciência precisa ser mantida. É algo que você e eu podemos ter um determinado momento, uma determinada época da minha vida, e tomara, Deus, que esta época, este momento sejam muito extensos, muito profundos. Mas há um momento na minha vida e na sua vida, que nós precisamos manter a fé sem fingimento. Há um momento na minha vida que eu preciso manter isso. Paulo fala, eu te dou um dever, Timóteo. Você precisa manter essa fé. Por que Paulo fala isso para ele? Sabe por quê? Porque ele poderia perder essa fé sem fingimento. Senão Paulo não ia falar. Por que Paulo ia falar algo que não poderia acontecer? De maneira alguma. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, nós perdemos esta fé, irmãos, esta fé que é uma fé sincera, é uma fé sem fingimento, que é uma fé que nos leva a alcançar algumas coisas em Deus, a não naufragar na nossa vida cristã, a não afundar no nosso casamento, a não afundar nas nossas finanças, a não afundar nos nossos relacionamentos, a não naufragar no nosso ministério, a não perder aquilo que Deus tem dado para nós, tem colocado na minha mão, na sua mão. Não naufragar na fé que crê nas promessas, na fé que ousa andar com Deus, numa fé que acredita, sim, que Deus me tirou daquela situação para me levar ao centro da sua vontade, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Uma fé, irmãos, que não volta, que não regride, mas que persevera, porque sem perseverança nós não vamos alcançar a promessa. Então nós entendemos aqui que era obrigação, era um dever, era uma tarefa de Timóteo manter a fé. E você acha que eu e você somos diferentes, irmãos? Não, nós precisamos manter essa fé. Manter a fé. Como está a sua fé hoje, irmãos? Em que nível a sua fé está? Como alimentá-la ou como mantê-la? Sem fingimento, com uma boa consciência. Nós podemos ver aqui nas cartas a Timóteo algumas coisas a mais sobre esse assunto. Vamos ver novamente aqui, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, né? Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, ou seja, Himeneu estava entre aqueles que naufragaram na fé. A primeira carta. Lá na segunda carta, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Aqui o apóstolo Paulo ele está tocando um assunto com Timóteo. Vamos ler aqui a partir do versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu
e Fileto. Ou seja, o Himeneu que naufragou na fé, está de novo aqui na pauta, está no assunto. Aquele Himeneu lá do capítulo 1, do primeiro livro, perdão, que diz que Himeneu naufragou na fé, ele está aqui de novo. Alguns se desviaram da verdade, né? A linguagem deles corrói. Olha só o versículo 18, está falando de Himeneu. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Ou seja, pessoas que se desviaram da verdade são pessoas que vão naufragar na fé. Como manter a minha fé sincera e manter uma boa consciência, de maneira que eu não afunde e que eu possa caminhar? Como manter a minha fé sem fingimento? Nunca me desviar da verdade. A verdade é a palavra de Deus, irmãos. Quando nos desviamos da verdade, quando começamos a contemporizar a palavra de Deus, quando nós começamos a relativizar, eu acho que essa coisa não é bem assim, eu acho que é muito exagero, eu acho que isso aqui é radical demais, quando nós começamos a dizer isso aqui não tem nada a ver, irmãos, nós podemos estar nos desviando da verdade, e quando nós começamos a nos desviar da verdade, corremos o risco de naufragar na nossa fé. Continuando aqui, verso 19, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa, ou todo aquele que confessa o nome do Senhor. Quando nós olhamos todo esse texto, nós entendemos que para manter uma boa fé, a fé sincera e a boa consciência, nós temos que agir como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Irmão, se tem alguma coisa que te envergonha, é porque você precisa deixar de fazer. Amém? Mas o que seria, pastor? Não sei. Se os seus pais combinaram com você que você não deve jogar determinado jogo no celular, aí você está ali, estou falando com os adolescentes, e você está ali jogando no seu quarto. Quando a sua mãe entra no seu quarto, se você sai do jogo rapidamente para ela não ver, é porque se ela pegasse você jogando esse jogo, você iria se envergonhar. Então, essa é uma boa coisa para você deixar, porque se eu e você praticamos algo da qual nos envergonhamos, nós não estamos praticando aquilo, não estamos tendo uma vida de que você não tem do que se envergonhar. Quando estava construindo a minha casa, nós contratamos um arquiteto, e o arquiteto prometeu algumas coisas, e eu prometi outras. Então, ele, em troca de um serviço, eu pagaria tanto. E ele fez o serviço, mas algumas coisas ele não me entregou. E eu falei assim, bom, como ele não me entregou, eu não vou pagar. Eu me achava no direito. E estava no direito, porque ele não me entregou algumas coisas, e eu não paguei outras coisas. Uma parte, eu comecei a pagá-lo, ele entregou, e aquilo que ele ficou de entregar, que era a parte do acabamento, uma parte final, ele não me entregou, então eu também não paguei uma ou duas prestações do final. E a Adriana falava para mim assim, Marcelo, você precisa acertar essa situação. Eu falava para ela assim, não, para mim está certo. O cara não me entregou, eu não paguei. Quem concorda? Pouca gente, ainda bem. Né? Ela falou assim, não, tudo bem, você está certo nisso, mas você precisa conversar com ele. Eu falei assim, não, eu estou esperando ele me entregar o serviço, ele que veio conversar comigo. Até um dia que eu estava muito bem e eu cruzei com ele num clube, que a gente era sócio, estava com as crianças, e eu cruzei com ele no clube, e ele passou assim, fez que não me viu, né? Porque acho que ele estava com vergonha de mim, então ele deu uma assim que não me viu, mas a hora que eu o vi, e ele saiu da minha frente, graças a Deus, eu também não encontrei com ele, ali me deu uma vergonha, irmãos. E quando eu fiquei com aquela vergonha, eu olhei para a Adriana e falei assim, Adriana, você tem razão, isso faz muitos anos, as meninas eram muito pequenas ainda, a Flávia devia ter 2 anos, 3, 2 anos a Flávia tinha. Eu fiquei com muita vergonha, 22 anos. E eu falei assim, não, eu preciso resolver isso. Aí marquei rapidamente uma reunião com ele, fui lá, conversei, nós nos acertamos e ficou tudo bem. Nos acertamos, conversamos e resolvemos aquela situação. Aí eu encontrei ele outras vezes, nunca mais tive vergonha. Por quê?
Porque uma situação que nos envergonha, irmãos, é uma situação que nos rouba a fé, é uma situação que nos incapacita de viver uma fé sem fingimento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, imagina se você, isso não acontece aqui, graças a Deus, mas imagina se você canta uma mulher na rua, e um dia essa mulher entra aqui na igreja. Imagina se você é uma irmã casada, você flerta com um homem, você dá bola para um homem, você sensualiza com um homem, e um dia esse homem entra aqui, ou você vai numa festa de um amigo seu, e aquele homem é amigo do seu amigo, e você chega lá, imagina a situação de vergonha. Irmãos, você e eu precisamos nos apresentar diante do Senhor, como alguém que não pode se envergonhar, amém? Porque senão nós vamos naufragar na fé. Alguém que maneja bem a palavra, evita falatórios profanos, inúteis. Profano é falatório que diz respeito ao que é sagrado, isso é profano. Profano é um falatório descrente, é coisas que a gente fala, que a gente zomba dos irmãos, zomba das coisas de Deus. Não, querido. Aquele que não se desvia da verdade. E aqui, irmão, o Senhor conhece, o Senhor nos conhece. Aparte-se da injustiça todo aquele que confessa o nome do Senhor. Deus conhece a mim e Deus conhece você. Temos que nos afastar de toda injustiça. Voltando para 2 Timóteo, lá, capítulo 1. A gente estava falando aqui da fé sem fingimento de Timóteo, não é? E como podemos guardar isso. Mas aqui Paulo fala, por esta razão, pois, te admoesto, versículo 6, 2 Timóteo 1, 6. Por esta razão te admoesto que reavives o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Reavive o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Por esta razão, qual razão? A razão de que Timóteo tinha uma fé sem fingimento, uma fé sincera. Irmãos, se nós não temos uma fé sincera, não tem como nós reavivarmos aquilo que o Senhor nos deu. Não tem como nós olharmos para o Senhor com sinceridade de coração. Não tem como nós olharmos para Deus clamando por um agir, por um mover diferente em nossas vidas. Se nós temos do que nos envergonhar, se nós estamos naufragando na fé, amado, nós vamos perder aquilo que Deus tem para nós. Aqui no caso, Paulo está falando com Timóteo, olha, reaviva o dom que há em ti. Mas eu quero aumentar esse conceito e trazer esse conceito para a minha vida e para a sua vida. Na verdade, ali Paulo está falando com Timóteo, que Timóteo havia recebido um dom, através da imposição de mãos de Paulo, de profecia do presbitério, de vários pastores. Outros textos falam que o presbitério profetizou e orou com Timóteo e ministraram dons de Deus a ele. Então havia uma realidade na vida de Timóteo que Paulo fala, você já recebeu algo e esse algo precisa ser reavivado. Então, aumentando o conceito para nós, talvez eu e você não precisemos reavivar um dom, mas talvez uma promessa de Deus na sua vida, algo que você viveu com o Senhor, reavivar uma alegria que você tinha e não tem mais, reavivar uma fé que você teve e hoje não tem mais, reavivar uma disposição que você tinha e talvez hoje você não tenha mais, reavivar algo que Deus tem para você, reavivar algo que Deus prometeu, algo que Deus deu para você, irmãos. Deus deu algo para você, amém? Deus deu uma promessa para a sua vida, Deus deu sonhos para o seu coração, Deus deu direções para mim e para você, Deus deu tantas coisas para nós, irmãos, e onde estas coisas estão no contexto atual da nossa vida? O que é que eu preciso reavivar? O que é que eu preciso fazer novamente viver, ressuscitar, para que eu possa entrar naquilo que Deus deu para mim, para que eu possa viver os sonhos de Deus para a minha vida? O que é que eu preciso reavivar? Olhando por esse conceito, irmãos, reavivar é acender novamente um fogo. É este o texto, o conceito que eles usavam ali no grego, é quando o fogo estava só na brasa e você tinha que acender o fogo novamente, você tinha que alimentar aquele fogo, tinha que colocar lenha, tinha que fazer alguma coisa, tinha que soprar, usar aquele fole, para jogar ar no fogo, para o fogo subir novamente. Reavivar, dar vida,
colocar chama, colocar paixão, colocar calor, irmãos, intensidade, algo que inflama o nosso peito, algo que nos faz viver por uma causa, algo que nos faz caminhar, algo que nos faz orar, algo que nos faz buscar a Deus, algo que nos faz ler a palavra, algo que nos leva a crer naquilo que Deus tem preparado para mim, naquilo que Deus tem preparado para você, é algo que inflama o seu coração. Irmãos, isto é reavivar algo que Deus nos deu. Nessa noite eu quero dizer para você, se nós estamos com uma fé fingida, nós não temos mais fogo nenhum, irmãos. Se a nossa fé está sem paixão, se a nossa fé está, de repente, nós estamos nos envergonhando, algo que nos envergonha, há situações que nós deixamos entrar na nossa vida. Não temos aplicado a palavra em circunstâncias da nossa vida, do nosso dia a dia. Queridos, se nós queremos viver os sonhos de Deus, se nós queremos viver tudo isso, nós precisamos ter uma fé sem fingimento. Paulo falou assim, eu lembro da sua fé sem fingimento, Timóteo. Por esta razão, eu peço que você reavive o dom de Deus, porque você um dia apresentou uma fé sem fingimento. Eu sei que você conhece o caminho. Amém, irmãos? Eu sei que você já experimentou algo de Deus, Timóteo. Eu lembro das suas lágrimas. Eu lembro que você, lá na primeira carta, ele fala, você precisa manter a sua fé. Então, Paulo está falando para assim, como você já teve uma fé sem fingimento, eu lembro. Por isso, eu falo para você, reaviva o dom. Sabe por quê? Porque quem experimentou algo de Deus não consegue mais viver uma vida comum. Quem experimentou o poder de Deus não consegue mais viver uma vida natural, uma vida comum, uma vida longe da glória de Deus, uma vida longe daquilo que Deus tem para nós. Nós queremos entrar naquilo que Deus deu. Nós queremos viver aquilo que o Senhor nos prometeu. Nós queremos andar pelo caminho que o Senhor nos proporcionou. Nós queremos experimentar a glória, o poder, a graça. Queremos experimentar um reavivamento na nossa vida, na igreja. Irmãos, que coisa maravilhosa! Quando nós lembramos de onde saímos e lembramos que mesmo assim o Senhor nos alcançou e nos deu promessas e nos deu palavra e nos deu tantas coisas maravilhosas. Irmãos, aí nós falamos assim, Senhor, o Senhor não mudou de ideia ainda, eu quero reavivar a fé, eu quero trazer novamente com vida as promessas, eu quero subir isso com uma paixão, com fogo, com uma nova alegria, tudo aquilo que o Senhor tem dito. Eu quero viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem prometido para mim. Nós podemos reavivar aquilo que o Senhor nos deu, irmãos. Há momentos que nós precisamos reacender as promessas no nosso coração. Foi Deus que te deu. As circunstâncias, as lutas da vida, as dificuldades não podem nos roubar. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha só o versículo 7. Paulo continua nesse assunto, né? Olha, reaviva o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. E ele fala, por que você precisa reavivar? Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Covardia é uma falta de ação, é uma falta de atitude diante de um perigo. Covardia é uma falta de atitude diante de uma situação difícil. Isso é covardia. Irmãos, eu nunca fui covarde para pegar o pudim na geladeira. Nunca. Se deixar eu como um pudim inteiro de uma vez só, irmãos. Eu tenho que lutar ali, porque sabe como é que é? Depois dos 30, a gente tem que tomar cuidado, né? Mas eu, irmãos, nunca fui covarde. Sei lá, para entrar numa piscina aquecida, talvez uma piscina gelada, a gente seja mais covarde, né? Mas a covardia, é aquilo que nos paralisa num momento de ação. A hora que nós temos que tomar uma atitude, nós não tomamos, porque a covardia se apodera de nós. O temor, essa palavra, irmãos, na NVI e a revista, né? E atualizada, falam covardia. Na revista corrigida fala temor. Tem uma tradução, que é a tradução brasileira, não sei se alguém tem, fala timidez. E na nova tradução, na linguagem de hoje, fala, esse espírito não nos torna medrosos.
Essa palavra, na verdade, é traduzida como um temor, não aquele temor de Deus, o respeito por Deus, não, mas é um temor, um medo excessivo, um pavor. O espírito que nós recebemos, ele não é um espírito de covardia, não é um espírito de pavor, um pavor de perder algo, de perder a vida, de perder talvez a sua integridade física, de perder alguma coisa, um pavor, né? Fazendo com que alguém seja tímido ou covarde. Por isso, essa pessoa ela fica aquém daquilo que ela deveria no serviço a Deus, ela fica aquém, ela não consegue entrar na plenitude do que Deus tem para ela para um passo atrás, porque ela fica com medo, com um pavor, talvez de perder um prazer da sua carne, de perder alguma coisa, de perder uma facilidade, não sei, irmão, de perder a sua comodidade, o seu conforto. Então, o pavor de dar um passo além, mas o Senhor não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de poder, amém, irmãos? O espírito que nós recebemos de Deus não tem nada a ver com timidez, com falta de atitude, com acanhamento. Não, Deus está te chamando para uma nova vida, entre. Deus está te chamando para um novo desafio, entre, não se acovarde na porta daquilo que Deus tem para você, porque a hora que você entrar pela porta, Deus vai pegar nas tuas mãos e vai te conduzir por lugares maravilhosos, de libertação, de cura, de novidade de vida, de honra, de glória, de graça. Mas nós paramos e ficamos aquém daquilo que Deus tem para nós. Meu irmão, entre, Deus vai curar a sua família, entre, Deus vai curar as suas finanças, entre com ousadia, Deus vai cuidar de você, é Ele que tem chamado, é Ele que tem prometido. Então Deus não nos deu um espírito de covardia. Por isso que eu preciso reavivar o que Deus me deu, porque eu não sou covarde, você não é covarde, o espírito que está sobre nós não é um espírito de covardia, de timidez, mas é um espírito de poder, irmãos. É um espírito de fortaleza, está na Revista e Corrigida. A tradução brasileira diz que é um espírito de força, isso denota, mostra o agir em nós do Espírito de Deus que nos fortalece para viver aquilo que Deus tem para nós. Quando o Espírito está agindo na minha vida, nós somos fortes. Amém, irmãos? Quem é forte aqui? Pouca gente, né? O Espírito vai agir na sua vida, irmão. Porque Ele não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de poder, de fortaleza. Querido, quem é que pode contra alguma coisa contra nós? Davi, o salmista, diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei. Onde está a igreja do Senhor com essa declaração? Ainda que demônios, exército de demônios se acampem contra mim, eu não terei medo. Cadê os corajosos aí? Queridos, você está com medo do quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor nos fortalece. O Senhor te fortalece para quebrar alianças de adultério, o Senhor te fortalece para quebrar alianças de prostituição, o Senhor te fortalece para viver a sua perfeita vontade, o Senhor te fortalece para sair de negócios fraudulentos, o Senhor te fortalece, irmãos, para falar a verdade. Deus é o Deus que fortalece para andarmos nos seus caminhos, Ele é Deus. Ele tem nos chamado, Ele conhece a minha história, Ele conhece a sua história, e se Ele tem dito, sejam santos, porque eu sou santo, é porque eu e você temos condição de andar em santidade, não na nossa força, mas no agir do seu Espírito, que nos fortalece, nos dá o Espírito de poder e de amor. Irmãos, é um amor do tipo de Deus, é um amor ágape. O Espírito que age em nós, Ele nos capacita a amar. Romanos 5,5 fala que Deus derrama o seu amor em nossos corações pelo Espírito. Deus derrama o amor, eu e você não temos esse amor ágape, ele é fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, está lá em Gálatas 5. É um fruto do Espírito quando nós buscamos a Deus, quando nós nos rendemos a Ele, quando nós chegamos diante dEle para dizer: Senhor, eu quero reavivar as promessas, o dom, aquilo que o Senhor me prometeu. O Espírito de Deus começa a agir em nós, que nos dá força e nos dá amor. Amor para amar a Deus acima de todas as coisas. O amor que nós podemos direcionar ao Senhor, para tomar atitudes que o glorifiquem.
O amor que nos faz amar aquilo que Deus ama, amar as pessoas como Deus ama, amar a nossa família como Deus ama, amar o ministério como Deus ama, amar a igreja, irmãos. A igreja precisa de líderes. Nós temos aqui a visão de discipulado, estão chegando gente, pessoas novas, famílias novas na igreja. Quem vai discipular essas vidas? Quem vai discipular esses homens? Quem vai discipular essas mulheres? Quem vai discipular esses jovens? É você que Deus quer levantar, irmãos, como um discipulador, um homem, uma mulher de Deus, alguém que vai fazer a diferença. Mas para isso, eu e você precisamos do amor de Deus. Quem é que vai disponibilizar a sua casa para receber um grupo de relacionamento, onde a glória de Deus será derramada para alcançar a região que você mora? Quem vai disponibilizar a sua vida para sair da sua casa num dia à noite e estar lá num lugar pregando, ministrando? Sabe por quê? Porque somos movidos pelo amor. O amor faz reavivar aquilo que Deus fez para nós. Quem é que vai revelar para as pessoas quem Deus é? Quem vai revelar para as pessoas quem Deus é? É você, querido, que professa o nome do Senhor. É você que tem uma vida com Deus. Somos nós, a igreja do Senhor, que vamos mostrar ao mundo perdido quem Deus é. Nós recebemos o espírito de amor, recebemos também esse espírito de moderação, né, que também é traduzido por prudência. Nova linguagem, né, nova tradução da linguagem de hoje diz que nos torna prudentes. O grego fala autocontrole, autodisciplina, prudência. Tendo um comportamento prudente que se adapte a uma situação, ou seja, agindo com habilidade de acordo com a vontade de Deus. É esse Espírito que age em nós, irmãos, que nos leva a agir com habilidade diante de uma situação, diante de uma circunstância, segundo a vontade de Deus. Às vezes nós somos assaltados por situações difíceis, e como é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? O que vamos falar? É neste momento que nós recebemos esse agir de Deus, que nos torna pessoas prudentes, e nós recebemos de Deus uma graça, uma sabedoria, que nos faz agir de uma maneira que nos leve à sua vontade. Amém, irmãos? Quem gostaria de ter uma vida assim? Eu preciso desse agir de Deus. Eu preciso reavivar aquilo que Deus tem para mim. Eu quero entrar neste caminho. Eu já estou terminando, quero só relembrar o que o Senhor está falando para nós nessa noite. Deus conhece a sua história. Lembra quando eu estava falando que Paulo conhecia a história de Timóteo? Deus conhece a minha história, a sua história. Ele sabe como Ele nos encontrou. Eu lembrei de um texto de Deuteronômio. Diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque vocês eram o menor de todos os povos. Deus não teve afeição por você porque você era o melhor. Não, Deus amou você, querido. Deus amou você, teve afeição por você, porque Deus te amou. Não porque você é bom, não porque você é bonito, não porque você é inteligente, mas por causa dele, por causa do seu amor por nós. Nós precisamos manter a nossa fé sincera, sem fingimento. É uma tarefa nossa. Às vezes a gente olha para o seu irmão, foi abençoado com uma fé. Olha que homem de fé, como Deus abençoou ele, querido. Não tem essa conversa, não. Paulo falou que isso era um dever de Timóteo. Esse é o dever que eu te encarrego. É nosso dever quebrantar o nosso coração, é nosso dever buscar a Deus, chorar diante do Senhor. É nossa tarefa, queridos, manter a nossa fé acesa. Reavive aquilo que Deus te deu. Você não pode deixar que as circunstâncias ou dificuldades roubem do seu coração aquilo que Deus te deu. Você tem promessas maravilhosas. E Paulo engatou logo em seguida: você não tem um espírito de covardia. Não deixe a sua fé morrer. Não tenha uma fé sem fingimento. Reavive o que Deus tem para você, porque o Senhor não deu para nós um espírito de covardia. Tem nos dado um espírito de poder, de amor e de moderação. Curva os seus olhos, né? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida. Deixe Deus ministrar na sua vida, irmãos. Sabe por quê? Porque muitas vezes
Nós estamos muito tímidos. Estamos tímidos, irmãos. Às vezes a palavra covardia, se eu for perguntar para você se é covarde, você vai dizer que não. Não, eu tenho coragem, eu creio que Deus está comigo e tal. Mas a timidez também ela é mostrada por uma falta de atitude, por uma apatia. E talvez você está com uma situação, uma circunstância complicada na sua família. O seu filho não quer mais vir na igreja, não quer saber de Deus. O seu marido está frio, a sua esposa esfriou na fé. Mas há promessas para você, para que você possa servir a Deus de todo o seu coração, com toda a sua família. Há chamado de Deus para você e você está às vezes tímido. Mas aquele que anda com o Senhor, ele levanta a sua voz na sua casa e ele fala assim: não, de maneira nenhuma. O meu filho pertence ao Senhor. Eu quero repreender todo demônio que tem roubado a vida do meu filho. Eu quero repreender todo demônio que tem roubado a fé dos meus filhos. Eu quero repreender toda situação. Talvez uma apatia, você foi enganado no seu trabalho, no seu negócio. Talvez você seja um empresário e alguém não te pagou e você está com uma dificuldade porque você não recebeu algo que deveria receber. E isso te trouxe a dificuldade, você está ali pensando, querido, chega de timidez, comece a orar, comece a declarar: Deus, eu declaro que o meu cliente vai prosperar, porque ele vai me pagar, que ele prospere, Senhor. Abençoe aqueles que te perseguem, comece a andar na palavra, abençoe o seu ministério está dormente, adormecido, não acontece nada, nada de novo acontece, não há graça, não há glória, não há alegria, e nós estamos tímidos e acovardados por causa da dureza da vida, por causa das dificuldades. Mas, querido, levante a sua voz e comece a profetizar. Deus me deu promessas, eu reivindico, em nome de Jesus. Eu não pedi, mas Deus prometeu, a sua palavra promete. Então eu agora declaro sobre a minha vida um novo tempo, e começa a reavivar a promessa, começa a reavivar a fé, começa a clamar, começa a buscar a Deus de uma maneira diferente, de uma maneira, querido, que algo dentro de você vai ganhar vida novamente. Algo vai queimar no teu coração, o Espírito vai começar a agir, o Espírito de poder, o Espírito de amor, o Espírito de prudência, de equilíbrio, de moderação, vai começar a agir na sua vida, na sua casa. Haverá um tempo glorioso, onde você vai estar inflamado, onde você vai estar cheio de paixão. Irmãos, eu me lembro de uma situação, quando eu estava construindo a minha casa, e acabou o dinheiro. Eu tinha colocado parede, laje, e acabou o dinheiro. Eu não tinha como mudar ali para minha casa. E um dia eu estava orando, a Adriana estava fazendo um curso de pós-graduação em São Paulo, e eu acordava às 5 horas da manhã para levar a Adriana para a rodoviária. Deixei a Adriana na rodoviária, quando foi 6 horas eu estava em casa, lá numa edícula que a gente morava, tinha alugado, e eu estava orando, as meninas dormindo, e eu comecei a orar ali, estava orando em línguas, e buscando a Deus, e orando. De repente o Senhor soltou uma frase no meu coração: não vai te faltar nada. Irmãos, me faltava tudo. Eu não tinha dinheiro para comprar um saco de cimento, e a minha casa estava ainda, não tinha telhado, não tinha nada, não tinha nenhuma condição. Mas Deus falou comigo assim: não vai te faltar nada. E eu peguei aquela palavra, queridos, e eu comecei a declarar: o Senhor disse, não vai faltar nada, não vai faltar nada. A situação era a mesma. A minha conta bancária não tinha nada. O meu trabalho, eu trabalhava como funcionário público federal, não tinha nenhuma previsão de aumento. Tinha nada. Mas algo dentro de mim havia mudado. Não tinha nada no exterior, mas dentro de mim havia um fogo, porque Deus falou comigo, irmãos. Dentro do meu peito havia uma alegria, dentro do meu coração havia algo, uma promessa avivada, uma promessa renovada, uma alegria, uma fé. E eu comecei a profetizar: Deus, não vai faltar nada. Eu lembro que eu passava de carro na frente da minha construção, quando ia todo dia trabalhar, e eu comecei a olhar para a minha construção, ela me dava tristeza antes. Eu chegava da minha construção para dar uma olhada, eu corria para ir no banheiro e me dava um mal-estar no intestino, irmãos. Todo dia que eu chegava na minha construção, a Adriana até ria: está com prisão de ventre, vai lá e leva o Marcelo, vai lá ver a construção. Que eu saía correndo, deixava quem estava lá vendo e corria para casa, porque eu precisava ir no banheiro.
Mas a partir desse dia que Deus falou comigo, que reavivou algo, eu comecei a passar de carro ali, aquela casa já não me dava mais aflição, ela me dava alegria. Nada mudou, mas dentro de mim, dentro do meu peito havia algo, havia uma promessa avivada, havia uma fé genuína, havia algo que eu havia perdido. Eu havia perdido, confesso aos irmãos, havia perdido. Mas Deus restaurou aquilo na minha vida. E eu comecei a falar com o Adriano. De repente pessoas começaram a me emprestar dinheiro. No trabalho pessoas me ofereceram dinheiro. Olha, eu estou com dinheiro na poupança, vou usar só o ano que vem. Você quer usar? Depois você me dá, vai ter o 13º. Você está construindo, né? E começaram a me oferecer dinheiro. Pessoas da família me ofereceram dinheiro. E quando eu vi, irmãos, eu terminei a minha casa, o básico, mudei para dentro dela, comecei a economizar o aluguel que eu pagava, e eu comecei a pagar todas essas pessoas, paguei na data que eles pediram, até antes. Eu não sei se você já teve dinheiro emprestado sem pedir. Às vezes a gente pede dinheiro emprestado. Eu já pedi também, já emprestei. A gente pede dinheiro emprestado. Mas eu nunca havia recebido dinheiro emprestado sem pedir, com pessoas te oferecendo. Pessoas que nem são seus amigos. Isso para mim é milagre, irmãos. Mas por quê? Porque Deus reavivou algo no meu coração. O que Deus precisa reavivar no seu coração hoje? Quero convidar você a ficar de pé enquanto o pastor Fabiano, pastor Etel, ministra uma canção.